Uma, as universidades, que buscam esse recurso através de projetos para P&D, e as empresas que buscam esse recurso para inovação. Tá? E eu recentemente estive no Congresso Brasileiro de Inovação, que foi apoiado e feito na Protec, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual Tecnológica, onde estão todas as associações brasileiras, tá, a BINE, tá, a BIMAC, enfim, todas lá. E o grande discurso da Protec é que os recursos do FNDCT, que são os fundos setoriais, não deveriam ser aplicados em P&D, e sim deveriam retornar às empresas, porque são recursos gerados através dos impostos pagos pelas empresas. Né? Por outro lado, as universidades e os institutos de pesquisa brigam por esse recurso, que é da onde está o CT Petra, onde está o CT Infra, onde está o CT Agro, onde está enfim, todos os fundos setoriais. Então, como cobertura curta, há uma disputa por esses recursos. Então, esse é um outro problema que eu acho que tem nesse meio. Desafios que se colocam para essa questão da interação universidade-empresa. De que forma nós conseguiríamos estimular a absorção, uma maior absorção de doutores pelo setor industrial, ter um maior aporte de projetos, de programas, a gente já tem, mas eu acho que precisa mais, para apoiar parcerias universidade-empresa. Eu acho que esses seriam os dois maiores gargalos. E, para encerrar a minha fala inicial, eu gostaria de dizer o seguinte: nós tivemos no Estado um programa da FAPERGS, que era o programa Doutor na Empresa, né, junto com o SEBRAE. Esse programa ele não teve muito sucesso, quer dizer, ele é um programa que passou, teve empresas que se beneficiaram, mas a maioria das empresas não despertaram a importância que esse programa poderia ter. E a FAPERGS pensa em lançar, junto com o SEBRAE, RS, um programa agora que se chamará o Doutorando na Empresa, ou seja, o projeto de doutorado, a tese de doutorado, ser desenvolvida já na empresa para uma parceria universidade-empresa. Então, aquele doutorando vai desenvolver uma tese de interesse da empresa, dentro da empresa, junto com a universidade. Tá? E o grande atrativo disso é que a bolsa de doutorado, que hoje é R$ 1.800, será em torno de R$ 5.000. Tá? Então, aí passa a ser atrativo. E a contrapartida da empresa é uma taxa de bancada, semelhante à do CNPq, na faixa de R$ 500 a R$ 1.000, não está definido. Mas eu acho que esse é um dos programas importantes, pelo menos do ponto de vista da academia, para que a gente possa não ter a fuga, digamos assim, de recursos humanos que hoje deixam de fazer pós-graduação, deixam de fazer o seu mestrado, principalmente doutorado, porque a bolsa não é atrativa, principalmente nas áreas tecnológicas, o apelo de mercado é muito grande. O Tiago já deu, o engenheiro Tiago já deu exemplo da Altus e das parcerias da Altus com Unicinos, URGS, PUC, Federal do Pernambuco, Federal do Rio Grande do Norte, e eu acho que aí é um ponto de reflexão nossa aqui, que uma das coisas que nos dificulta de ter um relacionamento maior é que nós temos uma universidade, que hoje é a universidade, em termos de oferta de cursos de graduação, é a maior do Estado. Em termos de pós-graduação, como o Brutti já comentou, ela dobrou de tamanho nos últimos 4 anos. Hoje nós temos pós-graduação e doutorado em praticamente todas as áreas, mas nós não somos atrativos para o mercado, porque nós estamos longe da região metropolitana, onde está concentrado o Parque Industrial Gaúcho. E aí é natural que as empresas busquem a aproximação com as universidades que estão no seu entorno. O caso da Unicinos, o caso da PUC e da URGS. Né? E aí, aonde que nós conseguimos buscar uma parceria? Naquelas empresas que já têm uma certa confiança na instituição, e muitas delas, às vezes, não estão nem no estado do Rio Grande do Sul, estão de fora do Rio Grande do Sul, assim como a
a Altos foi fazer parceria com Pernambuco e Rio Grande do Norte. Tem muitas empresas do centro do país que vêm buscar parcerias conosco por saber que tem competência instalada em algumas áreas. E por que eu digo isso? Eu conversava com o Gerbasi, chefe do Tiago, um dos donos da Altos, a questão de 1 ano e meio atrás, lá na Fiergs, me colocando, que eu me apresentei para ele, e nós estávamos numa reunião do CIETEC, e ele disse, mas eu não sabia que a Universidade Federal de Santa Maria tinha curso de engenharia elétrica, não sabia que tinha grupos de pesquisa, que tinha pós-graduação. Então, eu acho que aí começam as falhas nossas, quer dizer, nós nos fechamos no nosso mundo, da nossa pesquisa, e não nos mostramos para o mundo. Quer dizer, a ida na Fiergs foi justamente um dos fatos, foi esse. E, do outro lado, as empresas, elas se acomodam com as universidades ou com os centros de pesquisa que estão no seu entorno e não buscam estabelecer parcerias ou buscar a viabilidade de parcerias com universidades que possam estar mais distantes, mas que possam também ter know-how e competência para atender problemas das empresas, que é fundamental. Quer dizer, só se faz uma pós-graduação que venha atender os objetivos do país se nós estivermos plenamente sintonizados com o setor industrial para poder trabalhar em problemas práticos. Quer dizer, em vez de nós gerar os problemas para a gente mesmo, que seja gerado pelas empresas. Enfim, eu não vou me deter mais do que isso. Eu vou parar minha fala por aqui e vou passar para o Tiago e para o Brutti fazer uma fala inicial e depois a gente parte para um bate-papo. Bem, obrigado, professor Hélio. Bom, eu acho que nós podemos começar, professor Hélio, respondendo. A gente está na web, pelo canal Multiweb. Acho que a gente podia começar respondendo algumas colocações que foram feitas e que estão aqui registradas através da nossa transmissão, que está sendo transmitida ao vivo e assistido pela rede web. Portanto, aqueles que estiverem logados estão em qualquer lugar do mundo. Aqui tem o Caio, que é de Santa Maria, que ele está dando parabéns pelas apresentações. O Marcelo, também de Santa Maria, diz o seguinte: eu gostaria de saber quais os principais obstáculos burocráticos que seriam apresentados a uma empresa na incubadora tecnológica pela universidade e pelo governo. Eu começo respondendo, depois dou oportunidade a vocês, se quiserem se manifestar também. Ele pergunta, então, obstáculos burocráticos apresentados a uma empresa na incubadora e na universidade pelo governo. Se eu entendi a pergunta do Marcelo, os obstáculos da burocracia nem sempre são apresentados apenas pelo governo ou pela estrutura de uma universidade pública, como é no nosso caso. Pode ser, inclusive, a burocracia, ela às vezes é necessária. O que a gente combate, e talvez é isso que eu tenha falado naquele momento, é o excesso de burocracia. Tem alguma burocracia que é necessária. No nosso caso, aqui da incubadora, que é a pergunta dele, desculpe, nós temos um ritual que é comum a qualquer universidade pública. Quer dizer, existe um regimento, um regulamento que rege o ingresso de empresas na incubadora, no nosso caso não empresas, os chamados projetos spin-off, e em qualquer outra instituição vai ter algum tipo de burocracia. O que a gente tem que se unir para combater é o excesso de burocracia. É aquilo que é gerado pelo ambiente, que não favorece ao desenvolvimento das empresas. Para isso, só deixa eu ver aqui, só para ver se tem alguma complementação a essa pergunta. Não. Isso aqui, então, Tiago, Hélio, repetindo a pergunta, então, do Marcelo. Eu gostaria de saber quais os principais obstáculos burocráticos que seriam apresentados a uma empresa na incubadora tecnológica pela universidade e pelo governo. Bom, agradecendo ao Caio e ao Marcelo a pergunta,
Na verdade, eu acho que, complementando apenas o que o professor Brutti comentou, cada incubadora e cada instituição tem o seu regimento, tem a sua regulamentação para que se abra uma empresa lá dentro. E o polo tecnológico, a incubadora que tem lá na Unitec, ali no Unicinos, tem o mesmo. Agora, coisas que até o professor comentou, na verdade a burocracia de se abrir uma empresa, de uma maneira geral no país é complicada. De uma maneira geral no país é complicado. E não há beneficiamento nem por esse lado, porque se a gente parar para pensar, uma empresa que está com suporte da universidade deveria ter um pouquinho mais de facilidade, já que está gerando todo esse tipo de valor para o país, ou está se propondo a isso. Seja via uma facilitação nesse exagero de burocracia que a gente tem, seja via um beneficiamento fiscal de alguma maneira, um alívio desse tipo de coisa. Então, não existe uma lista, não existe um procedimento padrão, existe um regulamento de cada incubadora que eu acredito, lá no Unicinos, eu confirmo que não é problemático, tanto é que tem 42 empresas lá dentro. Aqui eu também acho que não vai ter problema nenhum, o grande problema eu acho que é mais externo do que interno, né? Eu acho que é mais uma coisa de contexto geral do país e do ambiente que a gente convive do que qualquer outra coisa. Ok, Thiago. Antes de abrir para a plateia as perguntas, João Pinto de Belém pergunta se não seria importante incentivar os mestrados e doutorados profissionalizantes e com inovação tecnológica, porém com o mestrado e doutorado sendo integrado e participando efetivamente da rotina da empresa. Eu acho que é justamente isso que eu coloquei, que é uma preocupação hoje, pelo menos do Estado do Rio Grande do Sul, do governo do Estado e do SEBRAE-RS, para que a gente, através de uma parceria universidade e empresa, se desenvolva mestrados e doutorados na própria empresa. Tá? Isso, principalmente para as áreas tecnológicas, tecnologia TI e essas áreas que demandam, está com o mercado extremamente aquecido, eu acho que seria uma saída extremamente inteligente do governo de se aportar um programa inovador no sentido não mais de colocar o doutor na empresa, ou seja, manter o programa doutor na empresa, mas criar um programa de parceria oportunizando a criação de mestrandos e doutorandos que vão trabalhar em problemas específicos da empresa, já vinculados a uma futura contratação. Eu acho que isso é ponto já respondido. O Diego de São Paulo, é estudante de engenharia elétrica, ele faz um comentário: viva a tecnologia. Não sei se ele está se referindo ao evento ou se ele se refere ao fato dele estar lá em São Paulo assistindo aos debates daqui. Aqui tem uma colocação, na verdade não é uma pergunta, ele fez uma colocação, o Pedro de São Paulo, ele diz o seguinte, diz: Marcelo, aproveitando a sua pergunta ao professor Brutti, saí de Santa Maria há mais de 2 décadas. Nesse período não vi muito desenvolvimento industrial nessa região do estado. Há formação de recursos humanos excelentes, mas que são exportados para outras regiões. Motivo: falta infraestrutura viária em Santa Maria com o resto do estado. Nenhuma empresa de porte grande irá se instalar em Santa Maria, não havendo rodovias modernas que liguem a cidade. Espero ter contribuído. Obrigado. Bom, a gente pode responder para o Pedro que talvez a gente não possa simplificar tanto que o desenvolvimento industrial de Santa Maria e da região não se dê por falta de infraestrutura viária. Talvez até a gente tenha uma razoável estrutura viária. Eu acho que o problema é um pouco mais complexo. Eu arriscaria dizer que está a infraestrutura viária, claro, a logística de desenvolvimento para uma região, ela compreende uma série de estruturas, entre as quais está a infraestrutura viária, mas o problema é um pouco mais complicado. A gente insiste em dizer que eu, por exemplo, estou convencido que o modelo de desenvolvimento para uma região como a região central do estado do Rio Grande do Sul não é a política de atração de grandes investimentos de grandes empresas.